Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de C# para iniciantes. Essa aula vai ser uma aula bem simples, bem tranquila, porque não vou ficar trazendo aqui questões de lógica de programação. Eu vou dar uma pausa mental para você. Você já passou por 9 aulas relacionadas à parte lógica. Você passou pelo desafio. Teve pessoas que me comentaram que o desafio não foi assim tão complicado, mas da forma como eu coloquei a resolução, eles não tinham pensado por aquele ângulo, sabe, aquela visão de programação. Isso é comum, vocês estão começando agora, vocês ainda não têm aquela ideia, tipo assim, ele mostrou a aplicação sendo executada. Eu sei que eu vou precisar do comando x, y, z. Só que aí você não sabe como ainda montar aquilo, aquela estrutura, aquela sequência para poder chegar naquele resultado. Normal, não se preocupa com isso agora, vai tentando, o importante é sempre praticar. O erro leva à perfeição. Se você errar 99 vezes e você acertar na centésima, uma coisa você pode ter certeza, você aprendeu 99 formas de não fazer nunca mais, ok? Bom, vamos lá. Então, se a gente não vai aprender nada de lógica hoje, então a gente não vai mexer na programação? Vamos ficar em teoria? Não, vamos mexer em programação. Só que hoje eu vou apresentar para vocês algumas funções que existem dentro do C# na modalidade console. Lembrando que nós estamos fazendo esse curso na modalidade console, ou seja, no modo terminal. Aquele promptzinho de comando que você usava muito no Windows para fazer execuções de linhas de comando, ou também aquela forma para executar o prompt de DOS. Então, dentro do console, via C#, nós conseguimos fazer algumas interações, com o usuário, que é pedir uma mensagem na tela e ele vai escrever alguma coisa, e aquela mensagem vai ser exibida, ou um número vai ser somado, dividido e assim por diante. Porém, toda vez que eu executo a minha aplicação console, eu vou colocar aqui, console.readkey. Por que o readkey logo de cara? Porque eu estou dizendo assim, eu quero que o programa rode na tela e fique parado, certo? Então, se eu der um iniciar aqui, não tem instrução nenhuma de ação, mas vai exibir aqui a minha telinha por padrão aqui que eu queria mostrar para vocês. O prompt de comando aqui, a saída do terminal, ela vai vir aqui, com um nome aqui, em cima, basicamente. Ele vai mostrar para vocês, no meu caso aqui, o diretório. Eu tô guardando isso no diretório D, numa pasta que se chama Estudando Jogos, Programação, Aula 1, Bin, Debug, Aula 1, ponto executável, certo? A tela vem com um tamanho padrão, ok? Com fundo preto, com a letra cinza claro. Não confunda, não vem a letra em cor branca, tá? A cor da fonte aqui no terminal ela é um cinza bem clarinho, certo? Pois bem, e se eu quisesse mudar um pouco essa questão? Se eu quisesse dar uma formatada nisso? Porque quando você está criando um programa de verdade, assim, uma aplicação para entregar para uma empresa ou para instalar no seu computador, para você mesmo poder utilizar, normalmente nós utilizamos as janelas de interface visual, ou seja, as aplicações GUI, as aplicações gráficas. E no console, ou seja, no modo terminal, a gente não tem muito isso, A gente só fica naquele modo texto, ou seja, eu não tenho como exibir aqui uma imagem aqui dentro do console, eu não tenho muita opção visual. Mas a gente pode deixar isso um pouquinho mais bonitinho. Sabe, lembra quando eu pego e falo para vocês aqui, vamos escrever na tela, vamos supor assim, console.writeLine, certo? Aí eu falo para vocês aqui, dentro das aspas, vamos colocar aqui, por exemplo, uma linha tracejada. Aí eu dou um comando para um fim de comando, aí eu coloco lá console.writeLine. Aí eu abro aspas aqui e vou colocar aqui, minha aplicação, certo?
Aí eu vou colocar aqui um monte de linha tracejada novamente, certo? Aqui, pronto. E aí eu vou copiar essa de cima aqui só para poupar tempo. Ctrl C, vou vir aqui na linha de baixo, Ctrl V. Se eu mandar executar, ele vai exibir essa saída meio formatada aqui para mim. Aí você fala assim, nossa, mas isso aí é perda de tempo. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já achei que isso fosse perda de tempo. Muito tempo atrás, pode ter certeza que eu também achei que isso era perda de tempo. Inclusive, já algumas pessoas falaram para mim que ensinar a lógica da programação aqui, da forma como eu estou fazendo, no modo console, é perda de tempo. Eu vou falar para vocês, eu não acho perda de tempo. Hoje, eu já não acho mais isso perda de tempo. Por quê? Porque eu estou ensinando, basicamente, você criar uma aplicação numa modalidade que o usuário não tem muita interatividade. Ou seja, numa modalidade em que a única interatividade que o usuário tem é ler o que está sendo necessário e entrar com valores, sejam eles numéricos ou valores textuais, que por trás da codificação algum mecanismo lógico vai guardar e trabalhar com essas informações que o usuário entrar, né, com esses dados que o usuário entrar para a aplicação, e vai retornar uma saída também, basicamente, desse jeito aqui na minha tela. Então, por que não dar uma formatação visual? Por que não colocar um pouquinho mais de ênfase visual, para também não ser aquela tela tão chapada, feia de console, sabe? Só para o usuário pensar assim, poxa, eu estou num modo meio texto, visual aqui não tem nada, mas pelo menos está um pouquinho mais bonitinho. Se você aprende a colocar essa linha tracejada, se você aprende a criar uma formatação visual desde agora, já pensando na modalidade console, e aprende a lógica nua e crua, funcionando aqui numa aplicação terminal, fica muito mais fácil de você compreender o que você está fazendo quando você estiver trabalhando numa aplicação de janela gráfica, ok? Então, a nossa missão de hoje é dar uma formatada aqui na nossa tela do console, ok? E nós vamos começar a fazer isso agora, sem mais delongas. Eu vou deixar isso aqui, essa linha tracejada, aqui esse minha aplicação e essa outra linha tracejada. Pois bem, uma coisa que eu quero começar mostrando para vocês é que eu posso mudar, por exemplo, o título daquela janela, da saída. Ou seja, aquela janelinha está saindo sempre com o endereço do diretório onde a aplicação está salva. Mas eu não quero que fique exibindo aquele título. Eu quero colocar um título padrão. Então vamos colocar aqui, ó, console. Ponto. Pois bem, agora vamos prestar atenção. Eu já falei uma vez para vocês, quando você coloca o nome de uma classe e aperta o ponto, você vai abrir o IntelliSense. E o IntelliSense ele vai vir com vários métodos, parâmetros, funções que vocês podem estar utilizando, ok? Então, tudo isso que você está vendo aqui são funções, métodos, parâmetros que vocês podem utilizar dentro da classe console, ok? E a classe console também permite que eu trabalhe o título da janelinha, ok? Então, essa classe console é tudo que está relacionado a o modo terminal, ok? Então, o que eu quero trabalhar é o título. E olha que legal, eu tenho aqui a opção título. Quando eu seleciono aqui, ó, se eu pôr o mouse, ele já vai aparecer aqui para mim dizendo o seguinte, ó, a classe console título, ela vai trabalhar numa formatação do estilo string, ou seja, ela vai exibir um texto. E ela pode ter dois parâmetros, um get e um set. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar apenas com um parâmetro. Ok? E perceba que esses parâmetros estão passados aqui dentro de chaves. Nós não precisamos utilizar as chaves, basta que nós inserimos a formatação na saída de uma string. Então, se é uma string, eu tenho que lembrar que tudo que é string, tudo que é um conjunto de mensagem alfanumérica, eu preciso utilizar aspas duplas. Então, o que eu vou fazer é dar um enter aqui, eu vou selecionar o método title, certo?
Eu vou colocar aqui um sinal de igual, por quê? Por que sinal de igual? Porque eu estou atribuindo, ou seja, o método title dentro da classe console vai receber uma informação, ou seja, ele vai receber um parâmetro. Que parâmetro vai ser esse? Eu vou colocar aqui aspas duplas e vou colocar, por exemplo, a aplicação exemplo, ok? Esse vai ser o nome da nossa aplicação. Aqui, você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui o ponto e vírgula para encerrar a instrução. E agora, perceba que se eu der um executar, olha aqui, o título dentro da janela do meu terminal mudou. Ele não está mais exibindo o meu diretório, ele está exibindo agora o nome que eu passei por parâmetro, que é aplicação exemplo. Ok? E não é só o nome que a gente pode trabalhar vários conceitos. Um dos conceitos que eu gosto muito de trabalhar às vezes é o conceito de cor de fundo e cor da fonte, certo? E como é que eu trabalho isso? Vamos lá. Console, ponto. E agora, se a gente olhar aqui no IntelliSense, o primeiro método aqui em cima é o background color. E perceba que quando eu coloco aqui, ele está falando que o console background color ele vai receber uma aplicação, um parâmetro dentro de uma chamada console color, certo? Então eu vou colocar aqui background color, vai receber um parâmetro de console color, ok? E outra, quando eu dei o sinal de igual aqui, ó, perceba que eu digitei aqui console.backgroundColor, dou um espaço, eu vou colocar o igual, por quê? Porque eu estou dizendo que ele vai receber. Quando eu der o primeiro espaço, olha o IntelliSense novamente. E agora eu posso fazer uso de todos esses atributos que estão aqui dentro. Só que vai ter atributos aqui que eu não vou poder utilizar assim de uma forma específica dentro do método background. Só que um dos que eu posso utilizar, ele está bem aqui, ó. Inclusive ele já traz selecionado por padrão, que é o quê? O console color, ou seja, para trabalhar a cor do console. Então, vamos colocar aqui, ó, console color. E aí, você deve estar se perguntando, agora eu vou colocar outro igual? Não, agora eu estou com uma outra classe. Perceba aqui, eu chamei a classe console e disse pelo método que eu vou trabalhar com o cor de fundo. E eu vou atribuir a esse método da classe console uma classe chamada console color ponto alguma coisa. E aí o computador, né, o IntelliSense já vai trazer para mim aqui por padrão algumas cores. Por padrão, ele já vem com o fundo preto, então eu poderia utilizar aqui para fazer uma declaração explícita do que eu quero, que no caso seria a cor do terminal preto? Poderia, porque de repente a pessoa pode ter modificado o padrão do terminal no computador dela e ele não vai sair com a cor preta, então eu forçaria ele a ser exibido no formato padrão. Mas o que eu vou fazer aqui é exibir, por exemplo, ele no tom gray, ou seja, num tom cinza, certo? Então vamos lá, gray, vou dar aqui um ponto e vírgula para finalizar a instrução. E agora, se eu mandar executar, olha lá o que vai acontecer. Aí você vai falar assim para mim, tá, mas espera aí, tá apenas aqui, só no onde está a aplicação, o texto, e não dá nem para ver a aplicação escrita. Aí eu falo para você, ó, calma, não tem problema, nós ainda temos mais algumas formatações. Quando chega nesse estágio, olha o que nós precisamos fazer. Nós precisamos também definir a cor do foreground. O que é foreground? No caso seria a cor da fonte. Então vamos lá, console ponto foreground, ou seja, seria a cor da fonte. Ela também recebe, como vocês já viram, uma passagem de parâmetro, ou seja, da classe console color. E eu vou colocar aqui black. Certo? Eu poderia colocar outra qualquer. E uma outra coisa que você pode utilizar muito, e você deve utilizar, é o método clear. Por que método clear? Método clear significa limpa a tela.
Ou seja, eu vou passar atribuições de parâmetros dentro da minha janela do console e antes de começar a executar o programa, eu vou mandar ele limpar toda a tela padrão que veio do terminal para depois começar a executar o meu programa seguindo as normas que eu defini. Então, como é que eu faço isso? Muito simples. Console.clear. Só que o console clear, ele é um método, certo? Que nem o writeLine, só que esse método ele trabalha com possibilidade de parâmetros. Talvez eu possa passar algum parâmetro para o console clear, mas não tem muita necessidade, porque você só precisa limpar a tela. Mas como ele é um método e ele não está recebendo aqui uma atribuição, então eu tenho que fazer que nem o console readkey. Eu vou abrir e fechar parênteses e fechar a instrução. E se eu mandar executar agora, perceba que agora todo o fundo da minha tela está cinza, a minha letra já não está mais em tom de cinza, né, aquele quase branco, ele está preto, e eu tenho aí a minha janela já com uma formatação, ok? Então podemos dizer o seguinte, o clear, se eu retirar ele daqui, vou retirar e vou executar. Perceba que apenas a área que estava com a tonalidade, a palavra escrita vai ficar com o fundo e com a cor que eu determinei. E o resto da janela vai seguir o padrão, certo? Mas antes de eu iniciar isso, eu preciso dar uma limpada na tela, ou seja, eu preciso limpar o terminal. Sabe uma coisa que a gente pode utilizar muito o terminal, e mais para frente a gente vai utilizar, num dos nossos desafios, vai ser o seguinte, imagina você entrar aqui numa aplicação em console, e aí você tem uma instrução aqui como se fosse um menu. Por exemplo, digite 1 para você entrar numa calculadora. Normal. Digite 2 para você entrar na calculadora da equação de Bhaskara. Digite 3 para você entrar numa calculadora que só retorna divisões inteiras e o resto, certo? Ou digite 4, por exemplo, para você entrar no módulo de raiz quadrada e 5 para você sair. Pois bem, perceba que eu tive então aí um menuzinho com 4 opções de telas e uma para ele sair da aplicação, certo? Beleza. Só que o que vai acontecer? Concorda que eu não estou trabalhando com janelas como eu trabalharia numa interface gráfica? Eu estou trabalhando dentro do console, do terminal. E não tem como eu simplesmente pegar e fazer o seguinte, eu vou fazer com que mude a janela do terminal. Não, mas a gente pode simular o efeito da janela do terminal sendo modificada. E como é que eu faço isso? Usando o console clear, ok? A gente vai fazer um exemplo rápido daqui a pouco, só para vocês entenderem. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fechar aqui, vou devolver o console clear aqui, certo? E aí, quando eu executar, vocês podem perceber que agora vai voltar como estava. A janela toda cinza, ok? Com a aplicação escrita em preto. Uma coisa que eu gosto de fazer também é aqui dentro do console writeLine, apesar do console writeLine fazer o seguinte, ele escreve e pula uma linha, certo? Se eu tirar o line aqui, eu vou escrever e vou continuar escrevendo na mesma linha com a próxima instrução. Eu também tenho a formatação aqui dentro, que é o quê? Utilizar o /n. Então, o /n, eu coloquei aqui o /n no começo, certo? Então, se eu executar agora, olha o que vai acontecer. Eu já não estou mais com aquela linha pontilhada aqui no começo. E eu posso utilizar quantos /n eu quiser. Então eu quero pular, por exemplo, 3 linhas no começo. Eu não preciso escrever console writeLine 3 vezes com aspas vazias. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, né, que eu já vi gente fazendo. Eu mesmo no começo fazia isso, não nego para ninguém. Quer colocar assim, console writeLine com aspas vazias. Dou Ctrl C aqui, fecho a instrução. Ctrl V, fecha a instrução, Ctrl V, fecha a instrução. Pois bem, eu vou executar, ele vai vir aqui, ó, 3 linhas para baixo e começa a executar onde tem alguma coisa para ser exibida na tela, ok?
Mas percebe que isso aqui, eu estou gastando linha de código, eu estou dando mais instruções para o meu compilador ficar executando, porque ele vai executar a leitura da classe, a leitura do método para poder pegar e interpretar. Depois ele fecha a instrução, vem para a próxima classe e assim por diante. Eu não preciso disso. Eu posso simplesmente, quando eu quero fazer essas quebras de linha, utilizar dentro do writeLine, eu posso, se eu vou utilizar uma quebra de linha vazia, usar o /n, certo? E você vai falar assim, mas ele não está mais certinho aqui, não tem problema. E outra coisa, o /n aqui, ó, perceba que ele está dentro das aspas. Se eu colocar ele fora das aspas, não vai funcionar. E bom, eu quero pular 3 linhas, então eu vou colocar /n 3 vezes. Quando eu der o iniciar, vocês vão perceber que a saída vai ser a mesma se eu tivesse escrito 3 vezes console writeLine. Só que isso aqui é uma forma formatada de trabalhar, ok? E aí eu quero fazer o seguinte, a minha janela, a mensagem está sendo exibida aqui no canto, muito colada com a base do meu terminal. Eu quero que ela fique mais aqui, centralizada, mais bonitinha. Eu posso utilizar, por exemplo, o /t. O /t, ele é uma tabulação. Tá vendo esse? Eu coloco, por exemplo, uma chave aqui, quando eu dou Enter, ele cria esse espaço, ó, aí tem até essa linha pontilhada aqui para dizer que tudo que está aqui pertence ao bloco do comando main, do método main. Tudo isso pertence ao bloco da classe programa e tudo isso pertence ao bloco da namespace. Então, isso aqui serve na programação para hierarquia. A tabulação na saída serve para você dar um espaçamento para o lado. Então aqui eu coloquei uma tabulação. Ó como é que vai sair o resultado. Ó, tá vendo que a linha pontilhada começou numa determinada tabulação aqui para o lado? Certo? E quantas tabulações eles vão executar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas, ou seja, 8 espaços de caracteres para frente, começa a minha tabulação. Então, se eu quiser que ele vá mais para frente, eu posso dar mais uma tabulação aqui. Então, ele vai começar na coluna 16, porque ele vai contar 8 mais 8. Então, eu coloco aqui /t e olha lá. Agora ele vai começar a minha coluna 16, ele vai começar a minha mensagem 16 colunas para frente. E aí a gente pode, claro, né, formatar as outras linhas também com 2 /t's para que tudo fique alinhado na posição correta. Aí você vai me perguntar, eu preciso colocar esses /n? Não, porque se eu colocar o /n agora, eu vou estar pulando linha. E eu não preciso disso, porque eu estou dizendo aqui no writeLine que eu quero ir para a linha de baixo, ok? Então eu vou colocar apenas o /t, ó. /t, e aqui na outra linha coloco também aqui /t. Pronto. Quando eu der o iniciar para executar, eu já tenho a minha saída começando a tomar forma. Perceba que eu já tenho aqui uma formatação visual um pouco mais agradável, mesmo sendo uma aplicação do tipo console, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Nós vamos trabalhar com comandos lógicos, com parte lógica a partir da próxima aula, aprender mais partes lógicas, certo? Aí você deve estar se falando, essa aula foi basicamente inútil. Não, não foi inútil, porque nos desafios que vai vir à frente, nós vamos precisar utilizar partes desses comandos, como o /n, o /t e o clear. Eu concordo que o título, o foreground e o background foi um bônus. Por quê? Porque eu ensinei vocês simplesmente a modificar um pouquinho aí a tela visual, certo? Para não ficar aquela coisa chapada, preta, com letra cinza, com o título, sendo todo o endereço do seu diretório raiz, mas tem aquele detalhe. Tudo que você pode aprender, aprenda, porque você vai guardar isso e uma hora você pode precisar, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Dúvidas, deixem nos comentários e até a nossa próxima aula. Um forte abraço, fui!